Muito boa noite, muito bem-vindos e muito feliz Natal. Hoje é a última mensagem do livro Deus Sempre de Emmanuel. Cada hora. Cada hora é ocasião de prestar algum serviço ou de pronunciar as melhores palavras. Felicidade é a soma das alegrias que distribuirmos com os outros. Pense nos minutos que já cravaste. O tempo não para. Muito bem. Livro dos Espíritos, continuamos no capítulo do suicídio. É a pergunta 951. Pode ser meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz é para salvar a vida de outro ou ser útil aos seus semelhantes? Isso é sublime, conforme a intenção. Em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Deus, porém, se opõe a todo sacrifício inútil e não pode ver de bom grado se existe orgulho que vai manchar essa intenção. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e não raro quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. E Kardec faz uma nota aqui. Todo sacrifício que o homem faz à custa de sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que maior apreço o homem dá, não comete atentado o que a ela renuncia pelo bem de seu semelhante. Cumpre um sacrifício, mas antes de cumpri-lo, deve refletir sobre se sua vida não seria mais útil do que sua morte. Quer dizer, tudo tem a ver com a intenção. Se a pessoa faz para se promover, mesmo que seja pós-mortem, né? Ele deixa de ter o mesmo valor. Assim, vamos para a Gênese, onde a gente estava falando sobre aparições, transfigurações. Falamos que as aparições têm variados graus, pode ser vaporosa, pode ser tangível, pode ser mais que tangível, ter a aparência completa do corpo. E vamos continuar. Sendo o perispírito o mesmo, assim nos encarnados como nos desencarnados, um espírito encarnado, por efeito completamente idêntico, pode, num momento de liberdade, aparecer em um ponto diferente do qual repousa seu corpo, com os traços que lhe são habituais e com todos os sinais de sua identidade. Esse fenômeno, do qual se conhece muitos casos autênticos, é que deu lugar à crença nos homens duplos. Um efeito peculiar aos fenômenos dessa espécie consiste em que as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não são perceptíveis a toda a gente indistintamente. Os espíritos só se mostram quando querem e também a quem querem. Um espírito pode, assim, aparecer numa assembleia para um ou para muitos dos presentes e não ser visto por todos. Isso se dá porque as percepções desse gênero se efetuam por meio da visão espiritual e não por intermédio da visão carnal, pois não só aquela não é dada a toda a gente, como pode, se for conveniente, ser retirada pela simples vontade do espírito.
aquele a quem ele não queira se mostrar, como pode dá-la momentaneamente, se entender necessário. A condensação do fluido perispirítico nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade, faltam as propriedades da matéria ordinária. Se tal não se desse, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo, e então todas as pessoas presentes as perceberiam. Podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico e irradiando-se esse envoltório em torno do corpo, qual a atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície mesmo do corpo um fenômeno análogo ao das aparições. Pode a imagem real do corpo se apagar mais ou menos completamente sob a camada fluídica e assumir outra aparência. Assim, vistos através da camada fluídica modificada, os traços primitivos podem tomar outra expressão. Se saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, a expressão pode, de um semblante feio, tornar-se bela, radiosa e até luminosa. Se, ao contrário, o espírito é preso de paixões mais, um semblante belo pode se transformar em um aspecto horrendo. Assim, é o que se chama transfigurações, que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispirítica, que se produz sobre o próprio corpo do vivo e algumas vezes no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é o serem geralmente perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível, ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. E assim terminamos as nossas leituras com a poesia de Marta. Jesus, está no livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado por Chico Xavier. Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa de paz, um manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a ele, cheio de confiança. Ele é misericórdia personificada, o jardineiro bendito que jorra no coração dos transviados do caminho do bem, as sementes de arrependimento que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouvi a sua voz, no silêncio da consciência que vos fala, do cumprimento austero de todos os deveres cristãos, e um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte, à sombra da árvore luminosa das boas ações que praticastes, longe das lágrimas, do orbe obscuro, dos prantos e das provações remissoras.